meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Amém? Vamos tomar o teu assento em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Quero agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa. Amém? De celebração pelos 62 anos deste ministério, desta igreja, qual o Senhor permitiu até hoje estar com as portas abertas. E até que Ele volte, vamos continuar envolvendo o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Também me alegro muito e agradeço muito a Deus pela oportunidade, pela vida do nosso missionário Josimar, amém? Em nome de Jesus, a pastora Berenice e de todos os pastores, todos os colegas pastores, em nome de Jesus, irmãos. Muito bom estar aqui, muito bom estar na família e que juntos possamos glorificar o Senhor Jesus nessa manhã. Amém? Também aos músicos, levitas, bênção de Deus, pastor Estevão, todo mundo, bênção de Deus. Eita, obrigado para gaiteiro, bênção de Deus. Amém? Toda essa igreja maravilhosa e linda do Senhor Jesus. Amém? Vocês são muito importantes para o Senhor. Amém? Todos nós somos muito importantes para o reino de Deus, somos muito importantes para Jesus e nós somos muito importantes, aleluia, na vida de alguém. Amém? Bênção de Deus. Essa manhã o Espírito Santo vai falar fortemente ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu estava ali pensando, eu estava nessa manhã, acordei bem cedo, como de costume, para orar, e fiquei pensando, o Espírito Santo falando ao meu coração, e eu me lembro das cidades charqueadas. Eu me lembro que eu tinha de 8 para 10 anos, e nós fomos um dos primeiros moradores do bairro aonde tem a igreja. E eu me lembro eu me lembrava de 2 fatos, e agora aqui em cima do altar Deus lembrou do terceiro. Primeiro fato, nós tínhamos de 8 a 10 anos, eu e meu irmão brincávamos de funda. Como a igreja era mais distante, dava dois terrenos, tinha o nosso 2 terrenos vazios e a igreja. Eu me lembro que era um culto de tarde, eu peguei a funda e eu falei, olha, vamos jogar lá naquela igreja, eles estão vamos jogar lá. E eu atirei, e eu puxei a funda e soltei. Deu um vidro, eu só vi a cabecinha dos irmãos na janela. E eu saí fugindo, correndo. Na época eu não entendi nada. E a minha mãe disse, o que vocês fizeram? Eu falei, nada. Não fizemos nada. Mas eu tenho certeza que alguém daquela igreja falou, Jesus, transforma aquelas vidas. Jesus, alcança aquela família ali, por favor. Outro fato, o pastor na época colocou os alto-falantes para a rua, na frente da igreja, em cima da igreja. E o meu pai, na época, tinha o vício da dependência do álcool. E ele chegou naquele dia embriagado, e eu, pastor, à tarde, o meu pai gostava de dormir à tarde porque ele trabalhava à noite, e naquela tarde o som estava muito alto, e eu me lembro que meu pai saiu de casa com o facão na mão. Ele falou, não, meu irmão mora em Sapucaia, vocês não são nada meu. E meu pai foi lá para baixar o som. Eu tenho certeza que alguém falou assim, um dia este homem e esta família estarão na igreja. Outro fato, certa vez meu pai disse, quando eu estiver dormindo, eu não quero um barulho dentro de casa. Não é para receber ninguém. Ele mandava botar uma corrente no portão, porque ninguém poderia chegar, porque ele deitava para dormir, ele tinha que trabalhar de noite, e aí que alguém não acordasse. Nós apanhávamos. E naquele dia ele deitou, eu me lembro hoje, como se fosse hoje, era em torno de 2:30 da tarde, aquele barulhinho na porta. Eu disse, Deus. E o meu irmão dizia, vai você. Eu falei, não, vai tu. E ele, não, vai tu, que tu é mais velho. E eu fui lá e abri a nossa porta, que era abri. Eram as irmãs da igreja evangélica pentecostal Cruzado Universal. Falando assim, podemos orar por vocês? E eu me lembro, mas eu tremia, porque eu estava com medo do meu pai.
Eu dizia, não, pode, não pode. E nós podemos entrar, e eu me lembro como se fosse hoje, meu pai abriu uma porta do quarto, e ele me olhava e fazia assim. E eu dizia, pode, mas olha onde vocês estão. Eu tinha 10 anos. E eu me lembro que elas fizeram uma oração, e quando eu fechei a janela, eu me lembro que o senhor e meu pai falou. Eu falei que não era para abrir a porta para ninguém. Vocês eram para ter cadeado o portão. E eu me lembro que naquela tarde eu apanhei. Hoje Jesus, vocês vão lembrar disso. Sabe, irmãos? Eu vou dizer algo, não porque eu estou na igreja, que eu defendo a Igreja Cruzada Universal. Mas é aqui que nós estamos. E hoje eu vou te dizer claramente. Naquele dia doeu muito. Mas eu passaria tudo de novo. Se eu soubesse que era tão bom servir a Jesus. Falo isso, me emociono, porque eu tive alguns traumas que nós passamos na infância por isso. Mas hoje o Senhor fez me lembrar. 62 anos da igreja, nem tinha imaginado isso quando preparava a palavra lá em Vila Nova. E eu estava ali. E através dessa igreja, né, minha família foi alcançada, aquele pai agressor foi transformado, ajudou muito o pastor Miguel, arrumando a igreja. Não deu tempo de se batizar, porque ele cortou o batismo dele uma semana antes e partiu. Mas eu digo algo para vocês: não brinque com Deus dessa igreja, porque Ele é um Deus verdadeiro e justo. E Ele é um Deus fiel, e Ele é um Deus que age poderosamente. Amém? Bênção de Deus, aleluia! E hoje eu faço parte da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Alguém profetizou e o milagre aconteceu. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Como é bom, Jesus já tinha um plano comigo bem antes de eu imaginar. Quero meditar aqui nessa palavra, nessa manhã maravilhosa, edificado por esses louvores lindos, é algo maravilhoso. Como nós lembramos do passado, como nós lembramos como era bom o passado, como era bom a igreja antiga, como era bom estar no círculo de oração antigamente, como era bom, como se Deus não fizesse as mesmas coisas, não agisse da mesma forma e da mesma maneira. Pastor, o que está acontecendo? Talvez seja nós que estamos esquecendo da grandeza e do poder de um Deus imutável, que Ele não muda. Diga assim comigo: meu Deus, não, diga forte, meu Deus, não muda. Antigamente, os cultos da manhã, quando tínhamos os cultos de manhã, nós tínhamos uma certeza da consagração, que agora é a manifestação do Espírito Santo ia se manifestar no nosso meio. Aonde nós sabíamos que vir à igreja era um sinal onde nós seremos tocados, impactados pela glória de Deus. Nós tínhamos uma única certeza, que ao sair de casa, ao chegar à igreja, nós seremos impactados pela presença de Deus. Algo ia acontecer, o mover de Deus ia agir, o sobrenatural de Deus, aleluia, ia se manifestar, e todos seriam cheios da glória de Deus. Lembro você, aleluia, que o nosso Deus não mudou, aleluia, Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele só está esperando, aleluia, umas mentes serem transformadas, renovadas, aleluia, aleluia, através da fé, que comecem a crer, aleluia, que Ele continua fazendo milagre e operando sobrenatural em nome
pode fazer, tudo pode realizar. E neste caso eu vou te dizer, nesta manhã o Senhor precisa fazer, aleluia, com que eu e você viemos nos desligar dessa terra, viemos nos desligar deste mundo, viemos deixar as preocupações, viemos deixar as situações a serem resolvidas amanhã, deixar de lado os problemas e começarmos mediante a fé e entendermos, aleluia, que quanto mais eu adoro o Senhor, mais Ele trabalha a minha causa. Quanto mais eu glorifico a Deus, mais o Senhor age a meu favor. Quanto mais eu me dedico no reino, quanto mais eu me dedico em adorá-lo, quanto mais eu me dedico, aleluia, em servir, aleluia, um culto de adoração a Ele, aleluia, um culto racional, entregando tudo para Ele, aleluia, mas Ele está agindo na minha causa, aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos compreender nesta manhã que há uma presença de Deus aqui, amém? Aleluia. Vou dizer, não. Todo dia extremos caçadores dizem de Deus, relatando e trazendo aos seus leitores, aleluia, né, um grande movimento da Rua Azul, aonde a igreja foi impactada numa manhã pela glória, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, onde as pessoas chegavam no estacionamento e não conseguiam estacionar o carro, porque a glória de Deus já estava ao redor da igreja, a presença de Deus, o Espírito Santo já estava tocando na quadra, aleluia, ao redor da igreja, aleluia. Muitos leitores vão dizer que é loucura, muitos leitores vão dizer que isso não pode acontecer, mas eu quero te dizer algo, mediante uma mente renovada em Cristo Jesus, eu creio, mediante a fé, que esse poder é real, que esse poder é único, que esse poder, aleluia, existe, e ele é para todo aquele homem, para toda aquela mulher que tem guardado dentro de si uma palavra poderosa, única, que permite, através da fé, aleluia, ver, contemplar pelos olhos espirituais, enquanto aqui estamos, aleluia, a pessoa do Espírito Santo aqui está operando, agindo a nosso favor, aleluia. Você consegue, aleluia, ver pela fé? Você consegue ver pela fé, aleluia, o milagre? Aleluia, ó, fecha os teus olhos um pouquinho, só um cuidado, faz um favor para gente, só bem baixinho, aleluia, ó. Quantos deixaram a família em casa, erga a mão? Alguém da família ficou em casa, erga a minha mão, fecha os teus olhos. Jesus, enquanto você está aqui adorando, Jesus estava batendo na porta da tua casa, está batendo lá, chamando os teus familiares. Ele começa a entrar na tua casa, ele começa a passear em cada peça da tua casa, e os teus familiares neste momento começam a ser contagiados por uma presença que nesse exato momento eles não sabem de onde vem, quem é, mas eles sabem que algo está acontecendo nessa casa. Abre os teus olhos. Talvez muitos não entenderam isso. Talvez muitos não compreendem isso. Talvez muitos não tiveram fé para ver Jesus entrando na casa. Aí fica difícil entender quando Paulo diz: eu não sei se foi no corpo, eu não sei se foi fora do corpo, mas eu sei que eu fui arrebatado ao terceiro céu. Aí eu entendo e digo: Paulo, não dá para acreditar se eu sou um ímpio, mas se eu sou um filho de Deus e tenho fé, eu sei que isso aí é algo normal na vida de um homem e de uma mulher de Deus.
Deus. Ó, aleluia. A palavra do Senhor diz que Pedro estava se preparando para se alimentar. E a palavra de Deus diz que deu um êxtase no Pedro, aonde ele ficou neutralizado do poder do Espírito Santo, para dar uma visão a ele de olha só. Pastor, o que o senhor quer dizer? Pedro não conseguia se mexer. Pedro não, de tamanha a presença do Espírito Santo que tomou conta de Pedro. E Pedro, tu não vai se alimentar agora. Tu vai viver algo extraordinário comigo. Pedro, vai ter 2 pessoas na tua porta. Vai com eles. Aleluia. Irmãos, eu começo a entender algo muito lindo de Jesus. Sinais, prodígios, implantando o reino de Deus. Jesus não mexia no emocional das pessoas. Aleluia. Jesus mexia na alma, dando resultado na mente. Jesus implantou o reino de Deus, aleluia, realizando sinais e prodígios, não para mexer com o emocional de ninguém, porque quando mexemos no emocional é algo passageiro. Jesus, ele veio impactar a alma, que transformou a mente, dizendo, aleluia, se tu crer, aleluia, nas minhas palavras e crer, aleluia, tu verás a glória de Deus. 62 anos, não é por acaso ou por emoção, é porque Deus, aleluia, mexeu na alma, transformando a mente de pessoas a ponto delas dizerem, aleluia, e ouvimos aqui, eu tinha uma enfermidade que para o médico não tinha solução, para o médico não tinha o que fazer, mas o Deus dessa igreja usa o homem dessa igreja para ir na minha casa, orar pelos meus pais, orar por mim, determinar a bênção, determinar a cura, e hoje eu louvo a Deus, porque eu fui curada. O que isso quer dizer, pastor? Que o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar nessa terra, é uma glória de Deus aqui, ó. Ele quer lembrar você. Cadê o filho do irmão? Esqueci do evangelista Josué. Cadê ele? Vem aqui, por favor. Ó, amanhã aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Olha aí. O que pensa, o que é tranquilo. Quantos anos você tem? 15 anos, dá licença, realmente, né? Usar uma pessoa. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Quem é que disse para você aqui que Jesus não anda sobre as águas? Quem é que vai dizer para você que você não vai andar sobre as águas para encontrar Jesus? Ninguém. 15 anos. Porque dentro de você, Jesus já alcançou a tua alma e te deu uma mente transformada. Passou 15 anos. Começa a guerra de dizer que tu não pode viver isso. Mas tem uma voz que diz: tu vai ir muito além. Vai ter uma voz que vai vir atacar. Tu não vai viver. Isso é coisa dos homens. Isso é coisa do teu pai, da tua mãe. Isso é loucura, sai fora. E vem a voz que diz: tu vai viver coisas maiores. Essa é a geração de hoje. Nós cremos, os antigos, anciãos acreditam, porque viver. Mas essa geração, aleluia, que está vindo, eles têm que ser blindados, aleluia, por nós. Porque a Bíblia diz que os mais jovens aprendem com os mais experientes, aprendem com os anciãos, os mais velhos de fé. Então quero te dizer, olhe para a igreja. Não deixe
blinda ela, aleluia, e saia, que o que o teu pai e tua mãe estão vivendo é fichinha, não é nada. Pega de tudo, se Jesus não voltar, tu vai viver. Aleluia! Glória! Aplauda Jesus! Quem foi que disse que as coisas mudaram? Quem foi que disse, gente, que a igreja mudou? Eu gostaria de saber quem foi que disse que ela mudou. Quem foi que disse? Porque a Bíblia me ensina que quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, aleluia, eu atraio a presença de Deus para a minha vida. E a minha mente, ela é blindada, renovada. Porque agora eu não tenho mais uma mente humana, carnal. Agora as minhas ações, elas envolvem a mente no pensar de Cristo. Pastor, através do quê? Através da palavra de Deus. As minhas ações, elas são totalmente controladas pela vontade, pelo querer da presença de Deus agindo na minha vida através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha, se eu pegar alguém assim, posso fazer isso? Dá licença aqui, só para me ajudar aqui. Eu vou peço, por favor, dá licença aqui. Só se coloque em pé, por favor. Eles colocam em pé. Vamos pregar aqui. Porque vai cair a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para as costas para responder. Essa turma nova que está vindo agora, posso dizer para eles que vale a pena seguir Jesus? Ramon, vale a pena seguir Jesus? Vale muito a pena, porque você tem 21 anos e faz 60 anos que eu estou batizado, permanece batizado. Vale a pena acreditar que Jesus vai ajudar? Muito melhor. Vale a pena, e essa mocidade é uma bênção na igreja. A senhora crê que Jesus faz milagre hoje? Faz, acredite, e vai continuar fazendo. Nos seus olhos viu o milagre acontecer aqui. Muito, né? Muito. Então vale a pena confiar na palavra de Deus? Vale muito a pena. Quantos anos a senhora tem no batismo? 60 anos. Está jovem, rejuvenesceu, porque a palavra de Deus rejuvenesceu. Aleluia! Muito obrigado. Vamos aplaudir a Jesus. Tem algo acontecendo no reino espiritual para errar. Se um jovem foi plantado dentro do reino de Deus, que o que os pais dele estão vivendo vai ser vestir até que tudo ele vai viver, eita glória! Você já viu muitas coisas, não viveram, Patrícia? Viveram, já viram, não? Que coisa boa. Imagina eles, se Jesus não voltar. Agora, a irmã Luciana, ela disse: eu vi. Eu estou falando o que eu vi. Eu estou falando o que eu vivi. Eu estou falando com meus olhos viram. Vai e vai valer a pena continuar até o fim. Só que o sistema, você tem que ler a Guerra entre Mundos, do missionário Josimar. O livro, a guerra espiritual. Ela continua mesmo perante uma geração que está desprotegida. E eu vou te dizer o porquê. Nos últimos dias, o amor de muitos, o que ia acontecer? Ia esfriar. Antigamente, a igreja tinha um princípio do amor. Pessoa era pecadora, era errada, o que nós mais fazíamos era amar. Nós acreditávamos na mudança do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Nós fazíamos culto aonde as irmãs se reuniam, eu vi com meus olhos. As irmãs se reuniam, as irmãs falavam em mistério, as irmãs faziam campanha de oração uma pela outra, ser batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, faziam campanha onde nós ouvimos muito bom conversar com o pastor Flávio. Nós conversávamos sobre as campanhas
ele triplicou as suas ações para nos destruir. Veio a modernidade, veio a tecnologia, veio todo o sistema já do maligno para cima de nós. Só que a igreja de Jesus, aqueles que devem ter a palavra de Deus guardada aqui e aqui, ela não conseguiu se organizar. E aí é onde nós somos atacados. O crente só é atacado, qualquer igreja só é atacada pelo sistema maligno no momento de fragilidade ou transição de uma pessoa. Quando ela está frágil, quando ela está desatenta, a força do inferno vem e tenta destruí-la. Porque o plano dele é o quê? Destruir. Só que aonde está a palavra de Deus, ela não sai jamais dali. Os planos do diabo são muitos, as intenções do diabo é muito, mas o Senhor, aleluia, Ele quer despertar essa geração para que eles venham viver, ver, contemplar, aleluia, o sobrenatural de Deus. O Senhor quer unir a igreja antiga com essa geração nova e fazer uma explosão no mundo, e que comece pelo sul do Brasil, que comece através do nosso ministério, aonde a nossa mente ela venha compreender que se a irmã agora, aleluia, viveu o impossível de vir, eu também vou viver o impossível de viver, aleluia. Se o missionário viveu, aleluia, e viu e está em pé, gente, aleluia, nós vamos viver, aleluia, nós vamos ver, e o Senhor vai nos guardar para permanecermos firmes até a sua volta. E eu lembro vocês que é o período mais oportuno de ganhar a alma para Jesus. É o período mais oportuno, é o tempo favorável de ganharmos almas para Jesus. Mas é o período mais difícil que estamos vivendo, da igreja em reconhecer a importância que ela tem agora na vida de outras pessoas. Para transformar uma casa, o Senhor precisa de uma mente transformada por Ele e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para o Senhor transformar um bairro, Ele precisa de uma mente que diga: aleluia, eu tenho uma mente renovada, transformada pela palavra de Deus, e eu creio que este bairro será impactado pela glória de Deus. Eu creio que os homicídios vão baixar, eu creio que a violência vai acabar, eu creio que Jesus está passeando nesse bairro, nas ruas, entrando em casa, acabando
essa frase. Após o batismo das águas, você imediatamente tem que buscar o batismo com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Você precisa falar em línguas estranhas, porque aí é o revestimento. Muitas pessoas eu vi descer e já falo lá, já ser batizado com o Espírito Santo nas águas. Eu dizia, meu Deus, que loucura! Isso é para mim, eu quero isso. Se aconteceu com ela, tem que acontecer comigo, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Quem foi que disse que as pessoas nos dias de hoje não podem viver a mesma coisa? O que mudou? O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Gente, eu vou te dizer, o fim das coisas, olha a lógica. O fim das coisas é melhor do que o início. O Senhor não está falando do fim porque apenas vamos subir com Ele como salvos. Ele está dizendo que há um tempo favorável, aonde a igreja que aguentar até o fim será impactada pela sua glória. Aí o sistema nos encheu de situações. O sistema nos encheu de tarefas cotidianas. O sistema nos encheu de coisas. A ponto que o nosso dia ficou só nos afazeres. E esquecemos da igreja. Esquecemos do culto de oração. Esquecemos dos cultos de avivamento. Esquecemos das obras sociais. Esquecemos do chamado. Esquecemos da importância que temos no corpo de Cristo. Esquecemos da importância que eu tenho no reino de Deus. E ainda falamos, gente, que amamos a Deus. E eu vou te dizer, ama a Deus, então cuide do que é de Deus. Pergunta para essa pessoa, tu ama a Deus? Fala para ela, então cuide das coisas de Deus. O Senhor que é uma mente que diz que ama, mas as suas ações são do verdadeiro, aleluia, adorador que está dizendo este livro. Olha as ações dele no meu reino. Ele não faz nada por vaidade. Ela não faz nada por vaidade. Essa aí entendeu meu reino. Esse aí entendeu que é realmente transformado. Ele está entendendo submissão. Ele está entendendo honra. Ele está entendendo em servir. Olha, irmão, olha como a minha palavra está frutificando minha missão. Eita, glória, aleluia. Ele está entendendo que pode perder tudo, mas eu estou com ele. O que já tinha diferente de nós? Só uma mente convicta que dizia: o meu Redentor vive e reina para sempre. De forma nenhuma joga o dúvida na mente dele. Ele é convicto. Se Deus é bom para permitir coisas boas, não é bom também para permitir os dias difíceis das nossas vidas? Mente convicta em Cristo Jesus, que independente do que está acontecendo, Ele me chamou para que eu vença, para que eu conquiste, para que eu avance, para que eu transporte da sua presença e da sua amam a mim, mas não querem dar liberdade à minha presença. Uma geração bloqueada, uma geração que se importa com que as pessoas dentro da igreja vão pensar dele ou dela quando falar em línguas estranhas, quando for cheio da presença de Deus. Você tem vergonha de muitas vezes as lágrimas caírem e tirar, quem sabe, maquiagem? Ou quem sabe prejudicar os teus filhos? Eu vim com o tempo, desculpa a palavra, que nós éramos cheios do Espírito Santo, o irmão chorava, caía as lágrimas, misturava aqui com o nariz, e mexia no cabelo, ele não estava importando o que ia acontecer. E sim, ele queria mais, e mais, e mais, e mais de Deus, e mais de mistério, e mais da glória.
você só falar em línguas estranhas. Isso aí foi só evidência. Verdadeiro avivamento, segundo o livro do evangelista Investiu em mim, presidente Deus. Verdadeiro evangelista. O verdadeiro avivamento é quando eu quero que o mundo ao meu redor viva algo com Deus que eu vivi. Viva algo com Deus que eu estou vivendo. Mas as mentes de hoje, elas não vivem mais nada, porque elas têm uma mente talvez humana e terrena, e esqueceram da mente celestial. Feche teus olhos. Você consegue ver ruas de ouro? Você consegue ver um lindo coral louvando e exaltando o Senhor? Você consegue ver a árvore da vida? Você consegue ver o trono de Deus? Você consegue ver a figura de Deus passeando, reinando com a gente? Você consegue ver o som? Você consegue escutar o som da trombeta soando no céu? Aleluia! Você consegue escutar isso? Você consegue ver o Senhor vindo, aleluia, nos buscar? Se você abre os olhos, você identifica isso. É um grande sinal que a tua mente está impactada com uma única certeza: a palavra de Deus é fiel e verdadeira para mim. Há uma unção de Deus aqui. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando de mente renovada. E ainda tem pessoas que caminham na igreja. Sai da presença. É esse o problema da nossa geração, gente. Aonde ninguém tem mais desculpa, não temos mais um médico, a presença sobre a pessoa do Espírito Santo. Assim é a nossa geração. Assim é o que está acontecendo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Ele vai tomar conta e ele vai fazer uma nação entender que ele ainda é o principal. Ele ainda é o tudo de uma nação que precisa ser impactada pela sua presença. Na minha casa há alimento, há pasto. Só que a ação de querer se alimentar é exclusivamente do homem. É exclusivamente tua. A presença de Deus, ela é real na casa. Ele está em nosso meio. Ele continua habitando nas nossas vidas. Ele quer realizar algo novo. Aleluia! Vamos para o fim. Como Jesus lutou com a mente dos discípulos. Como Jesus trabalhou com essa mente renovada dos discípulos. Pedro puxa a espada e corta a orelha de mal. E Jesus, o que é isso? Pedro não precisa disso, Pedro. Eu te chamei, Pedro. Ô Pedro, eu sou Jesus, com a mente, Pedro. Pedro, e aí está comigo? Ô Jesus, ó. Pedro, não, Jesus, confia, estou contigo. Jesus, eu estou vendo o que tu está fazendo, Jesus. Pedro, então eu vou te provar que a tua mente não está preparada. Quando vier a pressão psicológica, tu vai me negar. Quando falar do pegãozinho a mim, Pedro, tu vai me negar, Pedro. 3 vezes. Foi provado ou não foi? Foi. Os discípulos estavam com Jesus. Estavam vendo tudo. Chega o pai lá, Jesus, olhei os meus discípulos. Nada puderam fazer por mim. Aí Jesus diz o quê? Ó, geração incrédula.
Jesus está ensinando os discípulos, dizendo: usem do poder, usem da autoridade, usem tudo isso que vocês estão vendo, é para vocês, é para nós. Jesus Pedro de novo, vem Pedro, se é Jesus deixa eu ir contigo, a sua mente se trabalhar, já balançou. Olha Pedro do céu. Aí Jesus fala assim: eu sei que tem algo que além de mudar, vai convencer e vai estruturar eles. E eles vão se tornar fortes. Olha bem. Fiquem em Jerusalém, até que logo vocês sejam revestidos de poder. Pentecostes, manifestação do Espírito Santo. Falar em línguas de fogo, vai partir direito para a glória deles. Aleluia. Dali se iniciou a igreja de hoje. Diabos, vai ser a igreja primitiva. Olha o que é uma mente transformada. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro que me curava. A sombra de Pedro. A sombra de Pedro. Bem forte. A sombra de Pedro. Eu faço a pergunta. Então Pedro só teve sombra depois de Pentecostes? Pedro sempre teve sombra, gente. Pedro sempre viu a sombra dele, dia de sol, onde tivesse luz, mas ele só identificou que a sua sombra estava curando depois que ele teve uma mente transformada e convicta que o que ele sentiu e viveu. Ninguém me falou, eu vivi e eu senti. Quer ver uma mente transformada? Filipe e Samaria. Filipe entregava alimento, ele, Estevão, entregava alimento físico para as pessoas na época. Senhor, vem, a partir de hoje eu vou deixar o alimento físico e eu vou levar o espiritual. Aonde Filipe desceu, como é que é? Demônios que estavam assim, não é assim a palavra? Gostos de paralíticos, aleluia, eram curados. Demônios eram expulsos, aleluia. Pela vida de Filipe, não, pela presença de Deus, uma mente transformada, que ele poderia botar em prática e dizer: o que eu senti, o que eu vi, se pegar essas pessoas, vai transformar a vida delas, aleluia. Agora, quer ver mente transformada mesmo? Pode fazer o que quiser fazer de mim, mas eu não nego Jesus, aleluia. Vai ser cerrado ou não? Não me importa. Vai ser crucificado de cabeça para baixo. E assim é melhor, porque aí eu não tiro a honra e a glória dele. Vai ser jogado dentro de uma bandeja de ouro fervendo. Não faz mal, não faz mal, não faz o que vocês quiserem essa carcaça. Porque eu sou convicto. A minha mente é sarada, ela foi transformada com a certeza que o homem pode destruir a carne, mas a minha alma, ninguém pode mexer, porque ela é do Criador. Aleluia! A ponto que Paulo diz que morrer é lucro, mas Paulo tem uma mente ainda mais transformada quando ele diz em Atos 24: em nada tem a vida de proteção, a não ser que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho e anunciar, aleluia, a sua graça para sempre. Mente mais convicta. Paulo diz: eu sei que não me espera ações e expressões, mas o Espírito Santo já me revelou que é para eu ir. Uma mente transformada não foge. Se essa igreja está em pé e aberta, é porque Deus tocou através da sua palavra em pessoas que tiveram uma mente convicta até hoje para dizer: eu acredito que ainda o melhor caminho é Jesus. Eu acredito que ainda teremos missionários no campo. Pastor, é difícil, a nossa mente tem que crer. Acreditamos que a Igreja Cruzada Universal vai impactar o Rio Grande do Sul, vai impactar o mundo, amém? Você acredita?
somos apenas 62 anos, até que o Senhor volte. Não sabemos o dia nem a hora, mas enquanto isso, implantamos no reino de Deus uma mente transformada, dizendo: o que está escrito aqui não foi só para Noé, não foi só para Abraão, não foi só para Enoque, não é só para os heróis da fé. O que está aqui é para mim e é para você. Se chegou alguém enfermo aqui doente, nós vamos orar e através da fé o milagre vai acontecer. Se chegou aqui alguém com câncer, fazendo hemodiálise, fazendo as químicas, eu tenho fé para te dizer que se for a hora de Deus, o milagre vai acontecer na tua vida. O milagre não vai deixar de acontecer, porque não tem uma mente que tenha fé. Não, o milagre vai acontecer, porque o Senhor plantou dentro dos homens de Deus, aleluia, desse ministério uma fé única, para crer e acreditar que há algo diferente nessa igreja, que é algo diferente nesse ministério, que há uma unção diferente desde a criação, aleluia, nessa igreja, chamado cura, libertação, aleluia, e o Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé. Aleluia, não vem pregar no início, não. Temos anunciado um evangelho puro e verdadeiro, dizendo: somos pentecostais, raiz mututana. Aleluia! Acreditamos no novo tempo de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Acreditamos no novo tempo de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Aleluia! Acreditamos que somos cientes, aleluia, que homens e mulheres ainda colocam as mãos sobre a cabeça, sobre a vida de pessoas, e pessoas são cheias do Espírito Santo, pessoas são curadas e são livres. E eu quero desafiar você nesta manhã, temos alguns minutinhos, a você, preste bem atenção aqui, gente, você que quer mais de Deus. Quando você diz mais de Deus, eu estou dizendo, você que quer ser invadido pela presença de Deus, eu convido você a vir aqui à frente, a você vir bem rapidamente, porque a unção de Deus